concluir a nossa aula? Vamos lá? Vamos rever estrelas e galáxias, exploração do universo, da página 220 à página 226. Olha aí. Nós vimos que quando estudamos o universo, né, as distâncias são muito grandes. Então, nós vamos usar uma linguagem também adequada a essa situação, né? Se usássemos quilômetros, seriam tantos zeros que não haveria nem papel suficiente para isso. Então, nós veremos que, vejam só aí, se a estrela estiver muito longe, mas muito longe mesmo, você sabia disso? Ela pode nem existir mais na forma como a vemos hoje. Então, mas como isso é possível? O Sol e outras estrelas, todas as outras estrelas emitem luz e ela demora tempo para chegar aqui, ela não é tão rápido. Então veja aí, ó, a luz leva certo tempo para ir de um ponto a outro. Ela não se propaga instantaneamente, apesar de ser muito rápida. A luz no vácuo, ela viaja com uma incrível velocidade de cerca de 300 mil quilômetros por segundo, isso no vácuo. A estrela mais próxima de nós, depois do Sol, que é chamada Próxima Centauri, está a cerca de 40 trilhões de quilômetros da Terra. Por causa dessa enorme distância, a luz dessa estrela leva aproximadamente 4,2 anos para chegar aqui. Então lembra que eu falei aí que se a gente fosse falar de medidas, seria muito zero, né, se fosse falar de quilômetros. Então, quando observamos essa estrela no céu, o que vemos é a luz emitida por ela há 4,2 anos atrás. Então, neste exato momento, essa estrela deixasse de existir, nós só deixaríamos de vê-la daqui a 4,2 anos. No caso do Sol, que está a uma distância média da Terra de 149 milhões e 600 mil quilômetros, a luz leva cerca de 8 minutos para chegar à Terra. O ano-luz, vamos falar aí dessa medida, o ano-luz. Devido à enorme extensão do universo, os cientistas usam uma medida mais prática para se referir a distâncias, que é o ano-luz. Um ano-luz é a distância que o Sol percorre, a luz percorre no espaço vazio no período de um ano. Isso dá cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. Você acabou de ver que a luz da estrela próxima a Centauri demora cerca de 4,2 anos para chegar à Terra. Dizemos então que essa estrela está a 4,2 anos-luz da Terra. Não confunda. Quando falamos em anos-luz, estamos nos referindo à distância e não a tempo, certo? É o tempo que vai levar para a luz chegar, dessa estrela no caso. Gente, nós também vimos que as estrelas não são todas iguais, né? Que elas têm características próprias que permitem identificá-las. Veja aí, ó. E aquelas estrelas que parecem piscar no céu, né? Por que será que isso acontece? As estrelas não piscam, mas a turbulência na atmosfera da Terra faz oscilar a luz das estrelas que observamos. Vamos lá. Também tem outros fatores, né? Que as estrelas podem estar mais perto ou mais distante da Terra e tamanhos e idades diferentes. Analisando a luz das estrelas, os astrônomos são capazes de descobrir não apenas a que distância elas estão, mas também como é o movimento e a composição delas. Ela também dá uma ideia de temperatura, né? A cor das estrelas também dá uma ideia da sua temperatura. As estrelas menos quentes são vermelhas, as mais quentes são amarelas ou brancas e ainda as mais quentes são branco-azuladas. Então tem suas características observadas. Além da luz visível, os astrônomos estudam ondas de rádio, raio-x e outras formas de radiação emitidas pelas estrelas. E todos esses estudos nos dão muitas informações sobre elas. Nós vimos que as estrelas têm início e fim, né? Então, ela nasce uma estrela, morre uma estrela, isso acontece. Elas também deixam de existir. O processo de formação de uma estrela tem início quando partículas começam a se agrupar. E isso acontece devido à força gravitacional, né? E forma imensas nuvens de gás e poeira, e que predomina o elemento é hidrogênio. Essas nuvens são conhecidas como nebulosas interestelares e vão formando massas cada vez mais compactas. Aí daí que a pressão e a temperatura no centro dessas massas ficam muito altas, chegando a milhões de graus Celsius. Nessa condição ocorre o processo de fusão nuclear, isto é, os átomos começam a se juntar formando outros átomos. Nesse momento é que pode-se dizer que nasce uma estrela, pois essa fusão produz enormes quantidades de energia sob a forma de radiações eletromagnéticas
inclusive a luz visível. Essa luz é a origem do brilho das estrelas que vemos na Terra. Uma vez formadas, as estrelas passam por uma série de transformações que dependem de sua massa. Olha aí. Gente, a energia liberada pela fusão nuclear do interior da estrela equilibra a força da gravidade, né? A estrela, vemos que ela passa aí por uns processos. Aí a estrela se transforma então em uma estrela chamada de gigante vermelha. Vamos falar sobre o nascimento das estrelas nesse texto complementar? Em novembro de 1995, o telescópio espacial Hubble surpreendeu os astrônomos de todo o mundo com imagens de uma estrutura nebular na nebulosa da Águia, até então impensada. Ela se encontra a 7.000 anos-luz da Terra, na constelação da Serpente. Nessas fotos é possível ver estrelas se formando sem uma espessa nuvem de poeira em volta. As colunas que aparecem nessas fotos são como que paredes de vastas nuvens de poeira e hidrogênio molecular, dentro das quais existem as condições necessárias para o processo de contração, que resultará na formação de estrelas. A forte radiação de estrelas recém-formadas dentro dessas nuvens empurra os gases menos densos para longe, deixando à mostra as regiões centrais de formação de novas estrelas nas regiões próximas às bordas da nuvem. Continuando, aí a gente vê também como acontece, né? Como elas vão mudando, as transformações que vão acontecendo nas estrelas. O nome, né? Vai trocando de nome, é anã branca, supernova, estrelas de nêutrons, buraco negro. Vamos para a galáxia, que é o nome dado, né, a um enorme aglomerado de estrelas, nuvens de gás, poeira e outros corpos celestes. Estima-se que o universo conhecido tenha mais de 200 bilhões de galáxias. É algo impensável, né? E elas possuem formas diferentes, né? Algumas são irregulares e não lembram nenhuma figura em particular. Outras têm a forma elíptica ou espiral, como é o caso da galáxia de Andrômeda. Eu leio esse texto aqui para vocês. Pela primeira vez, estrela é observada devorando planeta. Uma equipe de astrônomos conseguiu ver pela primeira vez a destruição de um planeta por uma estrela gigante vermelha. À medida que estrelas parecidas com o Sol envelhecem e seu hidrogênio começa a se esgotar, elas se formam em gigantes vermelhas e se expandem, engolindo planetas que se encontram próximos. Será que vai acontecer isso aqui, gente, com a Terra? Quem sabe, né? Embora não possamos ver de fora a forma da galáxia onde vivemos, né, porque estamos dentro dela, vários estudos indicam que ela tem a forma de uma espiral. Veja aí na imagem, olha aqui, o sistema solar bem aqui, pequenininho, no meio dessa coisa gigantesca. Nas galáxias, o que une os corpos celestes é a força gravitacional, conhecida como a força da gravidade. Essa força de atração age entre todos os corpos no universo e é ela que faz os planetas girarem ao redor do Sol. E o sistema solar, como foi que se formou, gente? Como se deu a formação do sistema solar? Ele tem origem há cerca de 4,6 bilhões de anos, né, a partir de uma nebulosa de gás e poeira. Sob a ação da gravidade, no seu interior, foi se tornando um núcleo cada vez mais quente e denso. Milhões de anos depois, a temperatura desse núcleo atingiu cerca de 15 milhões de graus, dando início ao processo de fusão nuclear. E esse processo transforma o elemento hidrogênio em hélio, liberando uma grande quantidade de energia e assim se formou o Sol. Ao longo de milhões de anos, a nuvem ao redor desse núcleo adquiriu um movimento de rotação e de uma forma achatada de disco. Partículas de poeira foram se juntando, formando corpos cada vez maiores e originando os planetas e os corpos celestes menores. Vamos lá, falando sobre a Via Láctea. Em noites claras e sem lua, longe das luzes artificiais das áreas urbanas, pode-se ver claramente no céu uma faixa nebulosa atravessando o hemisfério celeste de um horizonte a outro. Chamamos essa faixa de Via Láctea. No início do século XVII, Galileu Galilei, ao apontar seu telescópio para a Via Láctea, descobriu que ela consistia de uma multitude de estrelas. No final do século XVIII, o astrônomo alemão William Herschel
que já era famoso por ter descoberto o planeta Urano, mapeou a Via Láctea e descobriu tratar-se de um sistema achatado. O mesmo observou que a distribuição de estrelas aumentava quando se aproximava da Via Láctea, concluindo desta forma que se tratava de um disco. Por último, nós falamos da exploração do espaço, não é? Olha aí, além dos telescópios que captam luz e outras radiações como ultravioleta ou infravermelho, existem os radiotelescópios. Também vimos que tem telescópios espaciais, né, que ficam em órbita do Sol, como o Hubble. Os foguetes espaciais, que levam astronautas e satélites até o espaço. Satélites artificiais, que giram em torno dos astros e podem fotografar a Terra, transmitindo informações importantes. Hoje o nosso planeta está rodeado de satélites de comunicação, né? Também falamos em sondas espaciais, que são veículos sem tripulação lançados no espaço e são guiados por sinais de rádio da Terra, certo? Desvendando o endereço físico do telescópio James Webb. O JWST, que é o James Webb Space Telescope, olha o meu inglês, sem saber falar inglês, né? Foi planejado e construído para ser o grande sucessor dos telescópios espaciais da nova geração, tais como o telescópio Hubble, que foi lançado em abril de 1990 e que em 2017 completou o ciclo de 27 anos, marcado por grandes descobertas científicas. O conhecimento mais preciso sobre a idade do universo primitivo e buracos negros supermassivos e exoplanetas, do nascimento e de espasmos estelares e ainda sobre a expansão acelerada do universo, deve-se às observações feitas pelo Hubble. Essa posição do telescópio é estratégica e, ao contrário do telescópio Hubble, o JWST, não está prevista manutenção no espaço. Os objetivos científicos deste telescópio envolvem a medição das distâncias dos primeiros raios luminosos emitidos após o Big Bang, o fim da era escura, estudos mais detalhados sobre a matéria escura, a evolução do sistema solar, a formação das galáxias e a busca por sistemas solares que possam ser habitáveis. Nós também falamos nas naves espaciais, não é? As naves espaciais que podem ser tripuladas, né? No exemplo, nós vimos o Apollo 11, a Apollo 11, que levou o homem até a Lua. Também falamos em estações espaciais que ficam em órbita ao redor da Terra, com os astronautas. Gente, a exploração do espaço também, a gente viu que é muito importante, né? Além de aumentar o nosso conhecimento sobre o universo, ela permite a criação de novas tecnologias, né? Computadores, vestimentas existentes, aprimoramento das telecomunicações, que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nas imagens a gente vê aí, né, os exemplos desses instrumentos, certo? Vamos para a nossa atividade, que é de olho no texto. De olho no texto, aqui. Vamos lá. A cosmologia, deixa eu aumentar aqui a imagem um pouquinho. A cosmologia é a ciência que estuda a origem, a estrutura e a evolução do universo. O físico e cosmólogo britânico Stephen Hawking, você já ouviu falar deles, né? Olha ele aí na imagem, né? Que ele ficava numa cadeira de rodas, né? Ele sofria de um problema sério. Stephen Hawking. Ele, um dos mais importantes cientistas do século XXI, disse a frase a seguir em 1988 em uma entrevista à revista alemã Der Spiegel. Mais ou menos isso. Somos apenas uma estirpe avançada de macacos em um planeta menor de uma estrela muito comum, mas podemos entender o universo. Isso nos torna muito especiais. A letra A. Consulte dicionários o significado das palavras que você não conhece e redija uma definição para essas palavras. Vocês vão fazer aí, né? A letra B. Qual é a estrela muito comum a qual Stephen Hawking se refere em sua afirmação? A nossa estrela é o Sol, não é? Muito bem, é o Sol. As outras questões vocês vão ler direitinho aí como essa estrela se formou e qual está sendo o destino dela daqui a alguns bilhões de anos.
E Hawking afirmou que somos especiais porque podemos entender o universo. Que instrumentos nos ajudam a entender o universo? Facinho, facinho as respostas, hein? Então façam e enviem para o seu professor. E, gente, estamos aqui encerrando, né, nossa videoaula do ano de 2021. Foi muito bom estar com vocês, certo? Desculpa se não foi como vocês imaginavam, se eu não ajudei, né, se de alguma forma não contribuí com a aprendizagem de vocês. Mas, como eu já falei no início, né, é um momento difícil, foi difícil pra gente, foi difícil pra mim estar aqui gravando essas aulas também. Mas eu sei que no próximo ano, né, nós já estaremos fora dessa. Então, todos fiquem com Deus, suas famílias, né? Fiquem todos com Deus, se sintam abraçados. No próximo ano a gente se encontra, né? Vocês, claro, né, estarão no ensino médio, né? Graças a Deus. Chegamos ao final do ano, então vocês vão deixar as nossas escolas, irão para o ensino médio. Então que tenham um ótimo final de ano, né? E início de outro que já começa. Sejam felizes. Vão com Deus. Tchau.